Bom, nós estamos aqui com o Paulo Abex, o presidente da Abra PCH. Primeiro, obrigado por ter vindo, Paulo. E o motivo de convidá-lo foi para você explicar para nós aqui da Associação do Mercado o que é a Abra PCH, o que a Abra PCH faz, qual o perfil dos associados e a integração da área de vocês com a geração distribuída. Tá bom. Carlos, olha, eu que agradeço o convite. A gente tem uma simpatia muito grande aí pela ABGD. A gente tem visto a forma como vocês têm se posicionado nas reuniões do FASE, no setor elétrico e tem sido muito correta, muito ética, muito bacana a participação de vocês. A Abra PCH é uma associação das pequenas centrais hidrelétricas. A gente brinca que as hidrelétricas vêm em todos os tamanhos, né? Tem o PP, o PP Slim, o P, o M, o G, o GG e o Extra GG. As CGH são as usinas que entram na GD, são usinas de 0 até 5 megawatts de potência instalada. Essas estão dentro, se enquadram diretamente na resolução 482 na 687, que adequou até 5 megawatts. Exatamente. Então, até 5 megawatts, as hidrelétricas até 5 megawatts, elas entram na categoria CGH, Central Geradora Hidrelétrica. De 5 até 30 é pequena central hidrelétrica. Essas aí não se enquadram na GD, mas são usinas também de porte bastante reduzido e impacto ambiental minúsculo. O mercado de CGH e de PCH está crescendo muito. Ao contrário do senso comum, os rios do Brasil estão muito pouco estudados ainda. Ainda tem muito potencial que a gente nem sabe que tem. Hoje, estudado, inventariado na ANEEL, tem 18 mil megas de PCH e CGH para fazer. E se você pegar inventários ainda em processo de aprovação, tem 30 mil. Mas a nossa impressão é que isso deve chegar até 60 mil megawatts. Isso é um potencial enorme, né? O pessoal fala muito de crise hídrica, ela realmente existe, evidentemente, mas apesar dela, ainda é possível construir CGHs e distribuir essa energia sem problema algum. A gente tem um potencial, é exequível e factível fazer isso. Sim, é exequível, é factível. O que se fala de crise hídrica, é preciso qualificar esse negócio, tá? Nós estamos tendo mudança climática no Brasil e no mundo, né? No Brasil, o que está acontecendo? Nordeste e Norte estão tendo uma redução do índice de chuva violento e o Sul está aumentando bastante, está chovendo mais no Sul e no Centro-Oeste também houve um aumento. Nós fizemos um levantamento aí de 2000 até 2017. A ENA, né, que é a energia natural afluente, é a quantidade de chuva que cai nas bacias onde tem hidrelétricas. A ENA, ela ficou na 82% do tempo, ela ficou acima de 80% da vazão média histórica. Quer dizer, e foi de 80 até 180. Então, essa crise hídrica é muito relativa. Muito mais importante, muito mais grave do que a crise hídrica é a falta de reservatório nesse país. Esse é o grande problema. O problema do Brasil não é falta d'água, é falta de caixa d'água. Tem uma tendência agora para as usinas fio d'água, isso deve ter agravado ainda mais o problema. Isso agravou, isso acho que foi um erro estratégico e ambiental violento. Acho que nós abrimos mão de um potencial gigantesco. Né? Nós abrimos um potencial gigantesco e criamos um problema gigantesco, porque nós não precisamos de reservatório só para geração de energia elétrica. Nós precisamos de reservatório para ter água para abastecimento humano, para beber, para comer, para cozinhar. Está faltando água em São Paulo, está faltando água em Brasília, está faltando água em Santa Catarina. E não é por falta de chuva só. A gente admite aí uma redução entre a média histórica de uns 20% no máximo, 15%, 20%. Alguns lugares está chovendo até mais. Tem muita região que está chovendo 120%, 150% na média histórica. O problema é a falta de reservatório. Aqui em São Paulo, o Alckmin, como é que ele está resolvendo? Ele vai fazer transposição do rio e está construindo reservatório. O Brasil inteirinho vai ter que fazer a mesma coisa. Mais cedo ou mais tarde. Já. Está faltando água. Né? Mais que isso, está faltando água para irrigar. O grande sucesso da nossa agricultura gerou uma demanda por água que os rios não dão conta, em várias fronteiras agrícolas. Vamos fazer o quê? Vamos proibir o sujeito de plantar? Não. Tive um caso bem específico, acho bom colocar. A gente foi em Goiás, uma audiência do Ministério Público. O que era? Era uma briga por água.
a turma da Secretaria de Irrigação queria que o Estado não aprovasse a hidrelétrica porque achou que a hidrelétrica ia ficar com aquela água. A hidrelétrica não consome água, né? Ela só aproveita a passagem da água pela turbina para gerar energia e devolve a água no rio, logo ali do lado. Então, é inócuo. Mas o que me deu o seguinte estalo? Eles queriam... O rio tinha uma vazão média de longo prazo no mês seco de 60 metros cúbicos por segundo. Eles queriam 30. Era 50% da vazão do rio. Desculpa, 50. Eles queriam 60%, eles queriam 30 de 50. E na época da chuva, no período úmido, a vazão era 180. Nossa. Aí eu falei para a moça, escuta, olha, a solução aqui não é essa, nós estamos sofrendo o mesmo problema, vocês e as PCHs, que é a falta d'água no período seco. Você vai precisar irrigar no seco, né? No úmido você não precisa, está chovendo, para que você vai gastar energia em bomba d'água e pivô para irrigar? A solução para vocês é fazer a PCH com um reservatório maior e na época da seca você usa essa água para irrigar. Porque se você tirar 60% da vazão do rio na seca, você mata o rio. Aí sim tem um impacto ambiental, porque aí essa água está sendo tirada do rio e não devolvida de volta. Ela vai, irriga e fica ali na lavoura, né? Ela vira milho, soja e tal. Então é isso, quer dizer, o que falta nesse país não tem jeito. Nós vamos precisar fazer reservatório, não adianta. A melhor maneira da gente cuidar do meio ambiente é alinhar os interesses ambientais com os interesses sociais, econômicos e de emprego também, né? Então nós precisamos fazer isso. O rio abandonado, o rio que ninguém tem interesse, ninguém cuida, vira lixão, vira Marginal Pinheiros, vira... A gente realmente tem visto um crescimento muito grande de CGHs. A própria ABGT tem vários associados que estão especificamente nesse nicho, né, nesse segmento de CGHs. A segunda fonte que mais tem hoje na ABGT, depois do solar fotovoltaico, é exatamente CGH. Eu sei que recentemente vocês fizeram até um congresso, o ano passado, 2017, e tiveram várias empresas interessadas, novos entrantes. Como é que você tem visto esse mercado de CGH atuando em geração distribuída? Olha, esse mercado está explodindo, tá? A Abra PCH foi fundada em 2013, foi a primeira associação de hidrelétrica a olhar CGH. E a gente foi trabalhando junto ao governo para mudar a legislação para ficar uma coisa mais execuível. Então a gente conseguiu o aumento da CGH de 1 mega para 5 mega, a gente conseguiu que as CGHs passassem a poder participar dos leilões e agora a gente está trabalhando para adaptar a legislação de GD, que foi feita tendo muito em vista aí as especificidades de solar, para que também seja possível, seja mais fácil, mais prático as CGHs participarem. Paulo, no ano passado, em 2017, eu sei que vocês fizeram um congresso aí que teve um monte de participantes, GDs, novos entrantes. Fala um pouco desse congresso, o número de participantes e o interesse deles na área de geração distribuída. Tá. Olha, o mercado de CGH é um mercado novo, ele decolou depois das mudanças regulatórias aí que aumentaram o CGH para 5 mega, e ganhou um pouquinho mais de escala e aumentou o horizonte. E a participação, a possibilidade das CGHs poderem participar tanto da GD como dos leilões regulados. A gente sentiu um impulso muito grande. No ano passado, nós fizemos o evento em março, vieram 350 inscritas, 350 empresas inscritas. Esse ano, a expectativa é que venha mais de 500 empresas inscritas. Todas de CGH? Todas de CGH, só CGH, estou tirando o PCH fora, tá? E por que é isso? Porque o potencial de rios com possibilidade de pequenas quedas, pequenos volumes d'água para CGH é imenso. Então são empresas que já têm a CGH funcionando e empresários que pensam em investir e construir CGH. Né? Exatamente. Não são necessariamente 350 CGHs. Não. São, vou chutar, sei lá, 50 CGHs e 300 potenciais investidores interessados em investir, provavelmente ter o local. Hoje a gente tem mais ou menos umas 500 CGHs em operação no Brasil. Uma coisa engraçada, a gente tem umas 500, 600 também de CGHs que foram construídas lá atrás, lá na época de 1950, 1940. Tem muita gente reativando essas usinas já existentes, tem muita gente fazendo novas usinas e é um mercado grande, é uma indústria grande. Eu acho que só de pequenos fabricantes de turbina, nós temos mais de 20 pequenos fabricantes de turbina hoje espalhados no Brasil. Se a gente somar turbina, gerador, material elétrico,
hidromecânico, a parte de conexão, tal, nós estamos falando aí de um setor com 400, 500 empresas. E empresas com DNA de pequena, média e algumas grandes empresas. É tudo que o Brasil mais precisa, né? Acho que a geração distribuída, o que eu acho que mais tem dado errado no nosso país é a gente focar só no grande. Não dá para a gente, se a gente quer um país, um Brasil rico, com riqueza distribuída, justo, com menos desnível social e econômico entre as pessoas, a gente precisa incentivar a pequena e média empresa nesse país. E aí que entra o Sebrae que ele escute. Mas é verdade, não é? Estou falando... Mas ele é o foco do Sebrae. É o né? foco A gente do tem uma Sebrae. parceria muito grande com o Sebrae também. Dessas CGHs, com certeza todas focadas no mercado livre e em geração distribuída. E pelo que você falou, está tendo interesse muito grande em geração distribuída. Recentemente, a ANEEL colocou um óbice para as empresas de CGHs que já estavam no mercado, né? Para atuar agora em geração distribuída, só as novas CGHs. Isso impactou muito o projeto de vocês, a atuação da associação, até que ponto? Olha, isso foi muito ruim. A gente sabe que a intenção da ANEEL é boa, a ANEEL tem lá, a diretoria da ANEEL tem as suas convicções, a gente respeita, a gente tem uma relação boa com a ANEEL, com o Reive, com o Pepitone, com todos os diretores da ANEEL, né? Mas a gente não concorda com essa interpretação. A interpretação deles é mais ou menos o seguinte, que a geração distribuída ela foi criada para viabilizar novos empreendimentos. A gente entende um pouco diferente. Acho que a GD tem vários objetivos. Os principais dele é descentralizar, democratizar, trazer a geração para perto do consumidor e, com isso, economizar bilhões de reais na construção de linhas de transmissão, redes novas, etc. Tal. Então, a GD gera economias para o país como um todo. Esse é o principal mote. O segundo mote foi permitir que o consumidor gerasse a sua própria energia, também é um benefício. E o terceiro objetivo, sim, foi viabilizar novos empreendimentos, novos investimentos. O problema é o seguinte, o consumidor quer a energia, o consumidor de GD, ele quer a energia da CGHs, ela é estável, ela não tem intermitência, é uma energia mais previsível, tal. E ela combinada com solar, com eólica e tal, pode ser um mix muito bacana. Agora, ele não quer esperar 2 anos. O prazo para você construir uma CGH é de 1 a 2 anos. Ele não quer esperar 2 anos. Então, quando a ANEEL coloca a exigência de 2 anos, aí a gente fica entre a cruz e a espada. Ele inviabiliza a participação da CGH na GD. Por quê? Porque o consumidor não quer esperar. Aí, se o empreendedor de CGH constrói para depois procurar o consumidor, primeiro ele não consegue financiamento porque ele não tem o PPA. Dificulta bastante. Né? Depois, mesmo que ele faça 100% com equity, ele não vai poder fazer porque agora já é uso inexistente. Então, a gente precisa desatar esse nó. A gente está conversando com a ANEEL, a gente precisa achar uma forma com que a CGH possa participar da GD. Eu não sei por que não pode, porque a usina solar nova hoje, amanhã ela é velha. Ela vai ter que sair da GD porque já está existente? Não fecha muito, né? E tem N maneiras de você viabilizar novos empreendimentos, a GD é uma delas. Você pode viabilizar no mercado livre, você pode viabilizar no mercado de geração regulada, você pode viabilizar na compensação via GD com o consumidor. Então, do jeito que está hoje, na prática, ficou quase impossível uma CGH se viabilizar na GD. Uma CGH já existente. Bom, então aí realmente diminuiu bastante o universo dos empresários, investidores, ou CGHs já existentes, né, CGHs novas, para vir para a GD. Mas mesmo assim ainda existe um mercado grande para a atuação de vocês. Você sabe o tamanho desse mercado, mais ou menos? Sim. Que tem interesse em ingressar em geração distribuída? Olha, eu vou te dar um mercado de CGH em geral, tá? Quais vão via GD, quais vão via Mercado Livre ou regulado, eu não sei. Mas a gente tem um potencial já identificado de CGH de mais de 3 mil megas. 3 mil megas, pensa aí em uns 8 milhões de reais o megawatt mais ou menos de valor de investimento. Nós estamos falando aí de uns 24 bilhões de reais de investimento, todo ele pulverizado, todo ele beneficiando
pequenos e médios empreendedores, alguns microempreendedores, movimentando toda uma cadeia 100% nacional de fabricantes de turbina, de gerador, de material elétrico, de hidromecânico, de N coisas, né? E é uma tecnologia que o Brasil tem dentro de casa. É uma tecnologia que a gente não precisa importar um parafuso importado para fazer. E outra, é um dos únicos setores em que o Brasil tem a melhor tecnologia do mundo. O Brasil exporta know-how, o Brasil exporta engenharia no setor hidrelétrico. Os chineses, quando fizeram lá Belo Monte, quando fizeram Três Gargantas, eles vieram contratar aqui no Brasil as empresas para fazerem um projeto executivo, para refinar uma série de coisas que eles não sabiam fazer. Eles têm o aço mais barato do mundo e vieram comprar turbina, que é aço, aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente tem uma tecnologia que eles não têm. Né? Então é um pecado o Brasil, seria um pecado o Brasil perder isso aí. Aproveitar mais esse know-how, né, e o potencial hídrico que tem no país. Exatamente. Bom, a gente vai fazer uma parada aqui, depois você vai me explicar os planos da Abra PCH e das empresas do setor de GD e CGH para 2018. Ok, vamos sim. Today, we can tap into the most powerful source of energy in the universe. But it's what we do with solar power that affects our lives and the world. Canadian Solar exists to make the difference, powering the research facilities that protect endangered species, that live in the forests and the sea. Solar technology transforms coal fields into solar fields, dirty water into clean water, and limits into no limits. Solar powers our lives, on the land, in the air, and on the greens. We stimulate growth for our fields, for our animal friends, and for good-paying jobs. We help the sick and protect the air that our children breathe. To help you make the difference, you need a reliable solar solutions partner, an international technology leader that has a proven track record for providing quality solar products and services. Someone with experience, a company with enough global resources to reliably deliver multi-gigawatts to warehouses in 18 countries or drop ship to your solar job site. You'll also want a solar manufacturer that's constantly innovating and raising the efficiency bar. One that's developing new integrated products and services that make installing solar easier, delivering a faster return on your investments. Of course, you can't make a difference for your customers without a trusted partner who's going to be there for you and your projects for at least 25 years, guaranteed. You'll want a Tier 1 bankable company with years of international certifications. And if your solar solutions provider has worked with over 500 large and small solar installers in North America, that's another symbol of quality, reliability, and trust. We're Canadian Solar, and we've helped people like you to make a difference in the solar industry since 2001. We're grateful to be a part of that success, and we look forward to making the difference for you and your business today and for many years to come. Bom, agora, Paulo, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos planos da Abra PCH para 2018, o crescimento que vocês estão esperando e especificamente nesse mercado de GD, qual a estratégia de atuação de vocês 2018 para frente? Tá. Olha, a gente está contemplando N coisas na área de GD, até uma aproximação com consumidores, a gente foi consultado por algumas cooperativas e alguns condomínios de consumidores, a gente está trabalhando isso. A gente quer fazer o setor de CGH decolar de verdade. Eu acho que está um momento muito bom para isso. Tem investidor, tem recurso, tem tecnologia, tem equipamento, tem tudo. Onde é que são os principais gargalos? Essa restrição à usina existente é um problema. Essa resistência do consumidor de migrar para a GD, aguardando o prazo de construção da usina, é uma coisa complicada de resolver. A gente ainda não tem a solução final. Estamos trabalhando algumas ideias. A parte de aprovação ambiental é um problema também. Não é possível a gente criar tanta restrição, tanta dificuldade para usininhas que fazem um barramento que é menor que o açude de qualquer sitiozinho do interior,
Meu pai, quando era criança, fazia barraginha de argila ali para criar lambari para a gente pescar em Ibiúna, num sítiozinho que a gente tinha. Hoje tem que solicitar uma licença ambiental para fazer. Essas barraginhas aí que ninguém pede nada, e até hoje se faz isso, o pessoal faz. Eu nunca vi nenhum dono de sítiozinho no interior pedir licença ambiental para fazer essas barraginhas. Essas barraginhas são muitas vezes maiores do que as barragens de CGH. Só que ninguém sabe. E a CGH, quando entra com um projeto no órgão ambiental, ela tem uma exigência que é quase uma Belo Monte da vida, né? Não tem que fazer, fica anos a fio ali para aprovar um negócio exatamente esse simples. O ponto, né? Ninguém é contra o licenciamento ambiental e nem que seja os trâmites corretos. Claro. Só quer que seja guardadas as devidas proporções e seja facilitado o processo para que ele seja feito da maneira mais rápida, profissional e eficiente possível. É o que todo mundo defende. Nesse Exatamente. ponto eu concordo 100% com você. Exatamente. Que se você cria empecilhos muito grandes para esse tipo de licenciamento, você desestimula o investidor e todo mundo a colocar aquele projeto para frente. Porque começa a demorar tempo, custa dinheiro e não faz sentido você ter os mesmos níveis de exigência do que as grandes barragens. Exatamente. Outro ponto que você citou foi o impedimento de empresas de CGH já existentes no mercado. Como é que vocês pensam, você falou, coisas que precisam trabalhar, como é que vocês pensam em modificar esse ponto especificamente? Olha, a gente está discutindo com o Congresso Nacional uma alteração na legislação de GD para ampliar o mercado, para todo mundo, não é só para a gente não, mas ampliar esse mercado, né? A gente entende que o que tem que ser visto é assim, qual que é o benefício da GD? Por que ela faz sentido? Ela faz sentido porque ela gera economia em custo de transmissão e conexão. Ciência energética. E essa economia, tanto faz se é uma usina existente, se é uma usina nova, essa economia vai existir porque ela evita que você coloque uma outra usina suprindo aquela mesma energia. E o sujeito que não tem como vender a sua energia, ele vai ter que fechar. Quem não consegue vender o seu produto, fecha a fábrica, não tem muito jeito. Então, o que a gente quer colocar é isso, criar uma regra mais simples, que não jogue custos de um para o outro, né, que não tenha subsídio disfarçado e tal. As distribuidoras reclamam muito que tem um prejuízo e tal. Eu até hoje não consegui entender a conta do prejuízo que as distribuidoras estariam levando, mas estamos dispostos a ouvir, estudar. O que é melhor para o país, né? Então a GD tem um valor, vamos fazer GD, vamos ampliar esse mercado. Tem um problema com o existente? Vamos entender esse problema e vamos resolver. Tem um problema, tem que remunerar adequadamente o fio? Tem, claro que tem. Ninguém é relógio para trabalhar de graça. Né? Isso é negócio, isso é business, tem que ter um critério justo para todo mundo. Mas o mercado de GD tem que ser acessível para todo mundo que consegue botar uma usina na ponta do consumo e economizar e reduzir perda. O Brasil hoje tem 14% de perda contra uma média internacional de 6%, 7%. Quer dizer, se a gente tirar 7% de perda do país, é uma Itaipu. É uma Itaipu que a gente ganha sem investir um centavo. E a hora que você coloca a geração distribuída na ponta, atendendo o consumidor, você reduz a perda. Você minimiza bastante. Você estabiliza essas linhas todas aí. Então, é muito importante isso. E a outra coisa é o ambiental. Né? O ambiental, acho que a gente precisa também mostrar para os ambientalistas o seguinte: quanto mais restrição e dificuldade se coloca para pequenos empreendimentos de baixo impacto ambiental, mais se viabiliza, mais a gente depende de combustível fóssil nesse país. E é o que está acontecendo. Né? O Brasil, nos últimos 15 anos, as emissões de gases de efeito estufa do setor elétrico brasileiro subiram 700%. Nosso compromisso era reduzir, sob base 2005, 35%, meu Deus do céu. Ah, mas o setor elétrico não é o maior emissor. Bom, e vai fazer o quê então? Vai tirar da agricultura? Já combinaram com os russos? Vai tirar de quem? Né? Tem que reduzir. Se a gente aumentar 700 a nossa, alguém vai ter que reduzir em 700. E não faz sentido. Um país que tem o potencial hidrelétrico brasileiro, um país que tem o potencial eólico brasileiro, um país que tem um potencial solar, biomassa e biogás, não pode depender de térmica fóssil. Acabamos de contratar 2.000 megas aí de térmica a gás natural liquefeito importado. Importado, quer dizer,
importado é o seguinte, o combustível é mais de 60% do custo do megawatt-hora. Nós estamos mandando para o exterior 60% do valor dessa energia. Quando poderíamos estar pagando para brasileiros aqui, para trabalhadores brasileiros, um país com 13 milhões de desempregados, está fazendo isso, é um absurdo, é um contrassenso, não faz o menor sentido. Quer dizer, é mais cara do que a geração distribuída, embute um risco brutal, porque no contrato o repasse de qualquer aumento do dólar ou do preço do gás é repassado imediatamente para o consumidor no ano seguinte. Então você está transferindo para o consumidor risco cambial e risco preço de petróleo, e que não é um risco pequeno, né? O pessoal da geopolítica, os especialistas em petróleo, estão dizendo que esse preço de gás absurdamente baixo que está tendo nos Estados Unidos hoje vai morrer porque a China está negociando de importar um grande volume via esse novo canal do Panamá desse gás todo americano. Esse gás vai sair de 4, 6 dólares lá no Henry Hub, vai para 20, 30 dólares mole. O petróleo hoje está 50 dólares, por que o gás vai ficar 4 dólares? Não vai. Não vai. Previsível. É desastre anunciado. Então, a gente precisa fazer isso aí. Acho que 700% de aumento jogando renda. Nós estamos importando poluição e exportando empregos. Se a gente continuar com essa política de colocar térmica fóssil aonde poderia ter energia renovável. Nós estamos importando, e ainda mais combustível importado, né? Nós estamos importando poluição, exportando emprego. Isso não tem cabimento, isso não tem sentido. E estamos exportando indústria também, né? Porque a gente vai comprar turbina importada quando podia estar comprando aqui turbina hidráulica, turbina a gás importada, quando podia estar comprando turbina hidráulica de brasileiros aqui. É o contrário do que todo mundo desenvolvido faz. Nós no Brasil hoje, nós estamos fazendo o contrário do que todos os países de primeiro mundo fizeram a vida inteira. Nós taxamos o nacional. Nossa equipa, quando eu compro uma turbina hidráulica, Carlos, tem 48% de imposto embutido. 48%. É IPI e ICMS. IPI, ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda também, o cara acaba embutindo. Quando o sujeito importa uma turbina eólica, por exemplo, tem 18% de imposto. Isenção de ICMS, não paga IPI, ex-tarifário, não paga imposto de importação. Sabe, nada contra, mas a gente precisa ser mais racional. Um país, se aqui está faltando dinheiro, não faz sentido, por exemplo, se aprovar um repetro dando isenção de R$1 trilhão ao longo de 20 anos, 40 e poucos bi por ano, num país que não está querendo fazer uma reforma da Previdência para fechar as contas públicas. O buraco passa muito mais embaixo, né? Política industrial, a tributação, impostos, tem muita coisa para ser mudada ainda. Bom, para finalizar, fala um pouco sobre o congresso que vocês vão promover aqui em 2018, da CGH, o mercado de GD, como é que vai se encaixar nisso. Eu acho isso super importante, que é um movimento que vocês têm feito já há alguns anos e agora está culminando com realmente os primeiros resultados que vocês estão colhendo nisso. Então, assim, em outubro desse ano, finalzinho de outubro, começo de novembro, a gente fez o evento da Frente Parlamentar de Apoio às Pequenas Centrais Hidrelétricas. Isso aí gerou um documento, demorou mais de um mês para acertar esse documento entre os deputados e senadores da frente, não achei que ela tanto trabalho assim. Então está saindo a carta de Brasília, com qual foi a conclusão com a posição do Parlamento brasileiro com relação a isso daí. E no evento de março agora a gente vai querer pedir essas medidas que estão faltando aí para decolar o setor. E o que a gente está pedindo basicamente é uma agilização e simplificação dos processos ambientais para o que é pequeno. Vamos tratar o que é pequeno como pequeno e o que é grande como grande. Eu acho que a gente tem excelentes ambientalistas, o pessoal tem que focar naquilo que tem um impacto ambiental maior, que precisa de mais cuidado e deixar não adianta ficar segurando a mosquinha e deixar passar o elefante. Vamos cuidar do elefante, né? Vamos focar no elefante e vamos deixar deixar a mosquinha sossegada. Pô, acho que tem que tratar coisas desiguais de maneira apropriada, né? Então, simplificação da parte ambiental. A gente não quer nada demais. A gente tem uma série de aspectos positivos que não vou entrar aqui, porque senão a conversa é muito longa. Mas é a parte ambiental. Uma maior contratação no mercado regulado, nos leilões. Esse último leilão contratou uma única CGH. Assim,
Não consigo encontrar uma justificativa plausível para isso. Você contratar uma única CGH em 2 leilões, né, é muito pouco, é muito pouco. O A-4 contratou uma CGH e uma PCH. Aí depois o A-6, se você somar o A-6 e o A-4 do ano passado, foi 1,98% do total para PCH e CGH. Está muito fora. Abaixo das muito abaixo do que é o razoável, né? Até considerando todos os benefícios da fonte. E é um círculo vicioso, né? Você não consegue aprovar um número, você não consegue aprovar ambientalmente uma massa crítica grande, aí o governo quer contratar uma porcentagem muito pequenininha daquilo que você conseguiu aprovar, então o mercado vai encolhendo. Precisamos reverter isso aí. Esse mercado tem que fazer assim, ele tem que crescer e não encolher.